humildemente nos curvamos perante a tua face essa noite, agradecemos ao Senhor por nosso dia abençoado e por tudo quanto nós vivemos diante da tua presença, adorando e exaltando o teu nome na tua santidade. Preparamos nossos corações para receber a tua palavra esta noite. Fala conosco, nos ensine o teu propósito e a tua vontade. Nesta noite, abençoe cada um dos teus filhos que já estão presentes, aqueles que ainda vão chegar e os que não puderem vir, sejam alcançados por tua misericórdia. Abençoa nossa irmã Patrícia, que está enferma. Coloca a tua mão sobre a tua serva. Repreenda, Deus, vírus e bactérias, todos os males, toda enfermidade. Repreenda, Deus, pelo poder da tua palavra e do nome santo de Jesus. Receba nos céus o nosso louvor e adoração. Que este culto seja mais um momento especial de nossas vidas, que possamos agregar conhecimento para melhor te servir. É a nossa humilde oração, em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar um hino em bênção ao nosso Deus. Todo mundo possa cantar juntamente conosco para glorificarmos a esse Deus maravilhoso e adorado.
Glórias a Deus, Senhor. Eu te amo, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz a todos os meus amados. Deus em Cristo os abençoe. Deus abençoe os pastores, obreiros, irmãos, quem na internet nos acompanha. A graça de Deus esteja no coração de cada um. Que o Senhor nessa noite venha nos ensinar a sua palavra mais uma vez, nos fazendo compreender a sua vontade. Primeiro queremos agradecer a presença do nosso irmão Rodrigo, Assembleia de Deus. Eu também sou assim, então. Rodrigo? Vamos dar o bem-vindo ao nosso irmão Rodrigo, vamos ser juntos. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte e traga. Vamos aplaudir Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos atravessando os dias mais importantes na história da igreja. Os acontecimentos mais importantes na história da igreja do mundo. E eu quero chamar a sua atenção para esse tempo. Segunda-feira morreu o Papa Francisco. Alguém pode perguntar, e daí? Ele não é crente, né? É católico, o que tem a ver com a gente? Tem tudo a ver com a gente. A partir de agora, nós entramos numa contagem regressiva. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Vou mostrar para você que o livro do Apocalipse fala do Papa Francisco. O livro do Apocalipse fala do Papa Bento XVI. E eu vou mostrar para você por que nós entramos numa contagem regressiva do tempo da igreja na terra. Se você achou ou pensou que o mundo está chegando ao fim, eu digo para você que o mundo já praticamente acabou. Vamos para a nossa Bíblia. Abra sua Bíblia, Apocalipse. Nós vamos começar com o capítulo 12. Mas o estudo está baseado no capítulo 17. O capítulo 12 é para você pegar o fio da meada. Nós vamos ler até o verso 5. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que
que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o céu e para o seu trono. Amém. Vamos começar a entender. Toda vez que você lê na Bíblia um texto que faz referência à mulher, refere-se à igreja. Mulher na Bíblia representa a igreja. O dragão na Bíblia, dragão, serpente, representa o diabo. Aqui no versículo 2, versículo 1, é uma mulher que está grávida. Ela não está falando de Maria, está falando da igreja. Pois Jesus nasceu da igreja. Maria fazia parte da igreja. Essa mulher tinha uma coroa com 12 estrelas, representando os 12 apóstolos, que eram os primórdios da igreja. No verso 2, ela está grávida, sentindo dores de parto, está quase na hora da criança nascer. E no verso 3 e 4 temos a segunda personagem do dragão, que é o diabo, que estava olhando para a mulher, esperando ela dar à luz para devorar, matar, destruir o menino. Observe que o dragão não está contra a mulher. Ele não quer matar, destruir a mulher. Ele quer destruir a criança, o filho. Por quê? Porque no verso 5, este filho é um rei que vai reger toda a terra, todas as coisas. E a Bíblia diz que ele é arrebatado para o trono. Portanto, o menino é Cristo. Aí você vai lembrar que quando Jesus nasceu, Herodes, o grande rei, mandou matar todos os meninos. Ele era contra os meninos? Não. Ele queria pegar Jesus, queria matar Jesus. Mas como ele não sabia onde estava e nem quem era, ele mandou matar todos. Aí mata Jesus do meio. Mas a Bíblia diz que o anjo avisou José para fugir com Maria e o menino para o Egito, até que o rei Herodes Antipas morresse. Portanto, quando o rei faz o decreto, não é o rei, é o dragão. A palavra está mostrando que o dragão queria matar o menino. Então o diabo estava em Herodes, tentando matar Jesus. Portanto, aqui nós temos a igreja, o diabo e Jesus. Verso 7, 12, 7. E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu, e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, quando que essa guerra acontece? Essa guerra acontece no dia da ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita na madrugada, bem de manhãzinha. Quem é que está no sepulcro? Só Maria Madalena. É a primeira pessoa que vê Jesus. Maria Madalena quer abraçá-lo. Ele diz: não me toque, não pode. Por quê? Porque o corpo que ele ressuscita não é isso, não é carne. Ele ressuscita num corpo celestial. Por quê? Porque antes de aparecer aos discípulos, ele vai ao céu. João capítulo 20, ele vai ao céu. Então ele diz: não me toque, porque ainda não subi para meu Pai. Vá, diga aos meus discípulos que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Então Jesus, antes de aparecer para os discípulos, ele vai ao céu. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Jesus entra no céu, o livro está sobre o altar, ninguém pode nem olhar para o livro. João chora porque sabe que isso é importante. Aí o ancião diz: não chore. Aí aponta para Jesus e diz: eis aí
o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, o que estava morto, mas ressuscitou, venceu. Ele abrirá o livro. Aí Jesus vai lá, toma o livro e abre. Quando ele abre o livro, acontece uma festa no céu. Os anjos voam, cantam e dizem que agora veio a salvação do grande Deus e do seu Cristo, porque esteve morto, mas ressuscitou, e com seu sangue comprou para Deus reis e sacerdotes, e reinarão com ele para sempre. Então o que Jesus faz? Ele inaugura o seu reino, porque a Bíblia vai dizer que Jesus volta, aparece para os discípulos e diz: é-lhe dado todo o poder dos céus e da terra. Mateus 28, 18. Então agora quem está reinando é Cristo. Ele não vai reinar, ele está reinando agora. Mas por que o diabo foi fazer guerra? Porque o diabo não queria que Jesus reinasse. Porque o sonho do diabo era ser igual a Deus. Lá nos primórdios tempos, o diabo se levantou contra Deus. Isaías capítulo 7, verso 13: subirei aos céus acima da mais alta estrela, colocarei meu trono, sentarei e serei igual a Deus. Ele sobe para guerrear contra Deus, obviamente ele perde e é expulso. Lucas 10, 18, Jesus diz: eu vi Satanás ser lançado na terra como um raio. Essa foi a primeira batalha. Aqui, Apocalipse 12, 7 é a segunda batalha. Agora ele tenta impedir Jesus de reinar, e ele perde pela segunda vez. Agora vem o nosso problema. Verso 12: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aonde o diabo foi lançado? Na terra. A Bíblia diz que ai dos moradores da terra. Por quê? Porque se o diabo não pode destruir Deus, quem que ele vai destruir? A criatura de Deus. Então, na primeira guerra que o diabo perdeu para Deus, ele destruiu a terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo verso 2: e a terra era sem forma e vazia. Por quê? Porque o diabo destruiu. Porque a Bíblia diz em Isaías 45, 18, que a terra não foi feita vazia. Deus não fez a terra sem forma e vazia. Deus fez a terra perfeita. A terra era o jardim do Éden de Deus. Mas quando o diabo perde a luta, ele se vinga na terra. Ele mata os animais que tinha na terra. Naquele tempo, era o tempo que tinha os dinossauros, etc. Agora a Bíblia diz que ele é lançado de novo. E agora ele está com raiva de quem? De nós. Porque nós somos a criatura mais importante para Deus. Mas aí, a Bíblia vai dizer assim, verso 13 e 14: e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Quem que é a mulher mesmo? Quem que é a mulher? A igreja. Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que a espada de Herodes se levantou contra a igreja e os crentes se espalharam para o mundo. A perseguição, o diabo perseguindo a igreja. Verso 14: e foram dadas à mulher 2 asas de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vamos lá. A mulher pode ir para o deserto. Então a igreja é a mulher. O deserto é onde? Onde é o deserto? O mundo. A igreja se espalha para o mundo. Todo lugar do mundo tem crente.
Então o mundo é o deserto, e a Bíblia diz que Deus prepara lugares onde a igreja fique longe da vista da serpente. O que significa isso? Significa que a igreja está no mundo, o diabo também, mas ele não tem autoridade para se aproximar da igreja. Deus colocou limite para ele não tem poder de se levantar contra a igreja. Por isso que no capítulo 16 de Mateus, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que não? Porque Deus colocou o limite. Se o diabo pudesse, não destruiria? Se o diabo pudesse, ele mataria. Não é por falta de vontade, não. Vontade ele tem, mas não pode. Por que não pode? Porque Deus estabeleceu regra. Um exemplo é Jó. Deus disse: pode tocar nele, mas não pode tirar a vida dele. Então, poder para tocar, às vezes Deus dá. Deus permite que o diabo toque às vezes, mas não permite que o diabo mate, a menos que Deus tenha rejeitado aquela pessoa. Tem pessoa que morre tão jovem, comete um suicídio, ou é assassinado, ou sofre um acidente, porque Deus permitiu que o diabo tocou. E por que Deus permitiu que o diabo matasse? Porque aquela pessoa rejeitou a Deus e a sua palavra, então Deus o rejeitou também. Então Deus permite o diabo. Isso é bíblico, isso está escrito. Então, aqui nós vamos perceber que a igreja está na terra, o diabo também, mas existe um limite que o diabo não pode ultrapassar. Aí ele cria estratégia. Verso 15 e 16. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu sua boca e tragou o rio que o dragão lançara contra a mulher. Duas coisas a observar. Primeiro, rio. Na Bíblia, rio, água, tem 3 significados. O que você precisa é ler o contexto para saber de que assunto o texto está falando. Então, primeiro, rio na Bíblia é o Espírito Santo. Água simboliza o Espírito Santo. Segundo, na Bíblia, a água simboliza a palavra. Dou 2 exemplos. Em João 7, 38 e 39, Jesus diz: todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, um rio de água viva fluirão no seu ser. O verso 39 ele explica: falava do Espírito Santo que não era dado ainda, Pentecostes já chegou aí. Então, rio é o Espírito Santo. Porém, entretanto, se você olhar lá em João capítulo 15, Jesus diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem falado. Então a água representa a palavra que nos lava do nosso pecado. É o caso do batismo. Terceiro, rio na Bíblia representa também povos, nações, pessoas. E neste contexto aqui é disso que o texto está falando. Quando o dragão lança um rio, está dizendo que ele levanta povos para perseguir a igreja. Por exemplo, a China é um rio do diabo. Por quê? Porque é o lugar onde a igreja quase que é mais perseguida. Os países árabes é um rio que sai da boca do diabo. Por quê? Porque nos países árabes os crentes são assassinados em praça pública. É proibido ser crente. Então é isso que Deus está dizendo. O diabo levanta povos contra a igreja. Mas no verso 16, a terra ajudou a mulher. O que é terra? Na Bíblia também é povos, mas entretanto tem um peculiar. Neste texto são entidades, neste texto são leis, regras que protegem a igreja. Por que no Brasil nós podemos pregar à vontade? Porque a lei nos protege, porque a lei nos dá o direito. Então, quando o texto diz que Deus preparou e a terra engoliu os
rios. Ele quer dizer que Deus prepara povos, governos, leis que proteja a igreja e dê à igreja o direito de pregar. É isso que o texto quer dizer. Porém, agora vem um problema. É o verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente dela, da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui você vai perceber que temos duas questões. Primeiro, o dragão está irado contra a mulher. Estar irado não significa fazer guerra. Eu posso estar com muita raiva, ou nervoso, ou bravo com alguém, mas eu não vou bater nela, não vou machucar aquela pessoa, só estou bravo. É o que está dizendo o texto. Porém, o texto diz que o dragão saiu para fazer guerra contra quem? O remanescente. O que é remanescente? É o resto que sobrou. Remanescente é o pequeno grupo. E a Bíblia diz: os que guardam os mandamentos do Senhor. Portanto, o diabo vai fazer guerra não contra toda a igreja. Ele não vai perseguir todos os crentes. Ele vai perseguir os crentes que estudam a Bíblia. Ele vai perseguir crente que ora. Ele vai perseguir crente que conhece e obedece a palavra. E quando é que esse versículo 17 vai acontecer? Na grande tribulação. Porque na grande tribulação nós teremos dois tipos de pessoas no mundo: os que fazem parte do governo da besta, que aceitaram o sinal da besta, e os que fazem parte de Cristo, que não aceitaram o sinal da besta. Na grande tribulação teremos esses dois pontos. A maioria absoluta são os que seguem a besta, porque aceitaram o sinal da besta. O pequeno grupo remanescente são aqueles que não aceitaram o sinal da besta, e por causa disso serão perseguidos. Isso está em Mateus 24, verso 9 e 10, Mateus 24, verso 20 e 21, Mateus 24, verso 30. Isso é uma profecia. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. É uma profecia que quando o anticristo chegar, ele vai perseguir os cristãos. Não é os crentes, mas os cristãos verdadeiros, aqueles que amam e guardam a palavra. Como que o dragão fará isso? Capítulo 13. Daqui a pouco eu entro na história do Papa. Capítulo 13, versos 1 e 2 e 3. E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande poder. Então, quando no versículo 17 diz que o dragão foi fazer guerra contra o remanescente, o capítulo 13, verso 1 está dizendo como que o dragão vai fazer guerra. Ele vai levantar um homem, e esse homem vai estar possuído pelo dragão, assim como Herodes estava possuído quando fez o decreto para matar as crianças. Então o dragão vai entrar no homem, e esse homem será eleito o único governo da terra. A Bíblia diz aqui que foi lhe dado poder para governar todos os povos, tribos e línguas. O nome dele é chamado de Anticristo. Anti é contra, aquele que é contra Cristo. O anticristo já está sendo escolhido.
Há quem diz que já se escolheu, só não foi apresentado ainda. E por que não foi apresentado ainda? Agora ele está perguntando. Não foi apresentado ainda porque existe uma profecia, tanto bíblica quanto da própria Igreja Católica. Eu quero que você escute e com muita atenção. Em 1929, o primeiro-ministro da Itália se chamava Benito Mussolini. Nessa época, o Vaticano havia sido confiscado. O império lá da Itália havia confiscado o Vaticano. Os papas estavam reclusos dentro do Vaticano, não podia sair, era como prisioneiro. Quando chega 1929, o Papa Pio XI, ele faz um acordo e a Itália devolve o poder para o Vaticano. Para quem não sabe, o Vaticano não é só uma igreja, o Vaticano é um Estado, é como um país, então é chamado de o Estado do Vaticano. O Papa não é só o pastor, o Papa é o presidente desse Estado. Então, em 1929, o primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, junto com o Papa Pio XI, assina o decreto chamado Tratado de Latrão, o nome do decreto, dando poder, autoridade de Estado para o Vaticano. Aí começa o problema. Aí começa uma contagem bíblica. É uma profecia de Apocalipse, que a partir dessa data, 1927, a Bíblia começa com uma contagem de 7 papas. Eu vou ler para você, estou explicando primeiro. 7 papas. Então, desde 1929 até 2005, cumpriu 7 papas. O Francisco deveria ser o 8º, mas como o Bento XVI renunciou, então ele não conta, só conta o Francisco. Então o Francisco acabou se tornando o 7º. E aí a profecia diz: o 8º é o último e vem para a perdição. Está escrito, eu vou ler para você. Mas acontece que na história da própria igreja havia um bispo, que esse bispo, numa certa noite, teve uma grande revelação. O nome do bispo era Malaquias, São Malaquias. E ele teve uma revelação em 1139. Naquela revelação, ele escreveu que haveria, desde 1139, haveria 112 papas. E o 112 seria o último papa da história. Depois disso, a igreja acaba. Depois disso vem o grande juízo. Na visão que ele tem, ele diz: após os 112 virá o fim, será o juízo do grande Deus. Exatamente agora começa a contagem. Por quê? Porque no mês de maio será eleito o 112. Francisco é 111. Ele seria 112 se o Bento não tivesse morrido. Mas como o Bento renunciou, não morreu, o pontífice dele não conta. Então conta do Francisco. Portanto, o próximo Papa é o 112, que no Apocalipse é o 8º. É tão interessante que ele dá até o nome: Petrus Romanus. Sabe o que é interessante? Petrus Romanus, porque o primeiro Papa quem foi para a Igreja Católica? Para a Igreja Católica, o primeiro Papa foi Pedro. Não é verdade. Mas para a Igreja Católica é. Portanto, o último também será Pedro. Petrus Romanus. Está na profecia de Malaquias. Aí você vai dizer assim: não é da Bíblia, pastor, isso é tudo mentira. Então escute isso. Eu escuto. Eu peguei os 111. O 111
para cada um deles ele dava uma marca. Um será boiadeiro, outro será pretinho, esse aqui será italiano, esse aqui será fora da Itália. Tudo que ele escreveu de cada um deu certo. Ele não errou em nenhum deles. Nenhum deles. O Francisco, ele dizia assim: ele virá da oliveira. Resultado, no brasão de Francisco, tinha lá o galho da oliveira. Ele não errou em nada até agora. A profecia dele se cumpriu literalmente até agora. Agora vem assim: você vai ficar olhando para a eleição do Papa. Se a eleição do Papa disser assim: foi eleito o novo Papa, o nome dele é Pedro, como é que ele falou? Pedro I, Pedro II, ou Pietro Romano. Então, se isso acontecer, então você já sabe que o fim chegou, a profecia se cumpriu. Eu estava olhando hoje nas pesquisas dos cardeais, que são os mais cotados para a eleição. Tem um italiano cujo nome é Pietro. Você viu? Não. Tem um italiano cujo nome é Pietro. Portanto, esse já está na marca do anúncio. Está falando para frente, deve ser a coisa mais triste do mundo, porque essas pessoas conhecem a Bíblia de trás para frente. Eles conhecem a Bíblia em várias línguas. Então, o homem que se candidatar para ser eleito, ele já sabe para que está sendo eleito. Está sendo eleito para o mal, porque a Bíblia diz que ele veio para o mal, não é para o bem. É triste isso. Então, na história, desde 1139, 112 papas, aí o Francisco se tornou o 111, agora vem o 112, acabou. Mas o que a Bíblia mostra? Volta para o capítulo 13. Eu vou mostrar para você o Francisco dentro da Bíblia. Ainda no capítulo 13, versículo 11. Aqui que está o problema. Verso 11: e vi subir da terra uma outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, mas fala como um dragão. Primeiro, você viu que a primeira besta sai da onde? Da onde? Do mar. Significa que as nações o elegeram, os governos o elegeram. Aqui a segunda besta não sai do mar, sai da terra. Na Bíblia a terra representa instituição. Portanto, quem vai eleger o novo Papa não é o governo. Quem elege o Papa é a igreja. E a igreja não é uma instituição. Portanto, a Bíblia está dizendo que a instituição chamada igreja vai eleger a segunda besta. Por que a Bíblia diz besta? Porque é um homem sem coração, é uma pessoa que não respeita a lei, é uma pessoa que passa por cima dos direitos. A pergunta é: mas o Papa não vai fazer isso? Olha para a história. Quantos papas queimou família inteira? Quantos papas queimou cidade inteira? Quantos papas queimaram igrejas inteiras? Como eu conheço bem a história, Papa João Paulo II foi um dos melhores papas que existiu. Quando ele se tornou Papa, a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão. Pediu perdão para os judeus, pediu perdão para os protestantes, porque ele sabia e ele confessou: a igreja matou muitos judeus e protestantes, e o Papa pediu perdão. Então, por ser Papa, por ser pastor, não significa nada se não tiver temor de Deus. Na história da igreja, já tiveram papas que foram envenenados pelos próprios bispos, por ganância de poder, para tomar o poder. Havia um papa que tinha um amante, garotinho de 14 anos. Com 14 anos, o papa
consagrou o garotinho a cardeal. Um cardeal de 14 anos de idade. Na história da igreja você vê tudo isso. Na história da igreja tem um papa mulher. Já ouviu falar isso? Pois é, na história da igreja. Um papa mulher. Lógico que não pode ser mulher para ser papa. Mas ela queria tanto que ela fez, cortou o cabelo igual homem, botou roupinha apertada para esconder o seio, como padre usa vestidão, né, largo, então, não vai aparecer. E ela botava toda aquela coiseira toda que eles usam e pregava bem. Todo mundo pensava que ela era homem, mudou o nome. Mas ela pregava tão bem, mas tão bem, que elegeram ela bispo. E ela era tão boa que elegeram ela cardeal. E depois elegeram ela papa. Só teve um problema, cometeu um erro grave. Ficou apaixonada, arrumou um amante. Está na história, é só ler. Põe lá no Google, você vai achar isso. Aí se apaixonou. Aí tinha escondido lá e encontrava um namorado. Ficou grávida. Não é mais esconder. Mas o vestidão do Papa é largo, barrigão cresceu, ninguém viu. Mas um dia estava tendo uma procissão. E lá em Roma tem a Rua da Papisa. Lá em Roma tem a Rua da Papisa. Foi aonde ela deu a luz. Estava fazendo a procissão, veio a dor de parto. A criança despejou. Aí descobriram que o Papa era mulher. Aí criaram um negócio chato. Aí para ser candidato a Papa, tinha que sentar numa cadeira que não tinha fundo. Aí a cadeira era posta no... Sabe aquele igual você põe um carro assim, duas rampas, para consertar por baixo? Então ficou aquele buraco no meio. Botava a cadeira, sentava o cara sentado pelado e passava os cardeais embaixo para olhar se era homem ou mulher. Para ter certeza que era homem. É verdade, está na história. Então, quando você olha para essa palavra, uma segunda besta sobe. Como que eu sei que isso aqui fala de um pastor? Papa, padre e pastor é a mesma coisa. A palavra papa é pai, a palavra pastor é pai, a palavra pai é pastor. É a mesma coisa do latim. Então, como é que eu sei? Porque a Bíblia diz que tem 2 chifres de cordeiro. Na Bíblia, cordeiro representa quem? Cristo. 2 chifres de cordeiro. Mas fala como? E o dragão é quem? O diabo. Significa que esse pastor tem um coração mau. O diabo trabalha no coração dele. Por isso ele é chamado na Bíblia de falso profeta. Verso 12: exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, tem poder de governo na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que tinha uma chaga mortal, mas foi curada. Então vamos lá. Por que tinha chaga mortal? A Bíblia diz, se você leu comigo, no capítulo 13, no versículo 2, que a primeira besta era semelhante ao leopardo, os pés eram como urso, a boca era como de leão, e o dragão deu poder a ele. 4 animais. Onde você encontra esses 4 animais juntos na Bíblia? Em Daniel. Daniel profetiza 5 reis. E ele diz assim: o primeiro rei é a Babilônia, que é simbolizado pelo leão. O segundo rei é os Medos e Persas, representado pelo urso. O terceiro rei são os gregos, representado pelo leopardo. E o quarto é Roma, representado pelo dragão. Então, os 4 poderes que já governaram o mundo são representados aqui. O que significa isso? Que o anticristo terá o mesmo poder da Babilônia, mesmo poder dos Medos e Persas, mesmo poder dos gregos e o mesmo poder de Roma. Todos eles governaram o mundo inteiro. O anticristo também. Ele terá o mesmo poder que aqueles tiveram. Então, é a mesma coisa. Aí vem o nosso problema. Verso 15: e foi-me concedido
que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quando a gente lê isso aqui, a gente lembra de quem? Está tocando o celular aí. Desliga aí. Quando olhamos para a Bíblia, nós vamos aprender, lembrar de Daniel, quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua e um decreto que todos os habitantes da terra tinham que se curvar diante da imagem dele. Mas naquele tempo, a terra, né? A terra é grande, mas tinha pouquinha gente. Então, em todo lugar o rei tinha lá o seu presidente, seu governador, passava um decreto, onde tivesse tinha que dobrar o joelho. E aquele que não dobrasse morria. Agora, isso vai se repetir, mas agora é diferente. Como é que chama o projeto, né? Publi. Aí isso É Glubim. Pronto. Glubim. É isso aí, tá bom. Pronto, vocês entenderam. Quando você olha na internet hoje, você vê as pessoas filmando, olha lá. Aí você vê um anjo de cavalo correndo sobre as ondas do mar. Eu já vi um monte. Anjos voando. Anjos em cima de um prédio, com asa, espada na mão. Como é que eu uso? Extraterrestre. Esse dia tinha lá nos Estados Unidos um extraterrestre em cima do prédio, grandão. É tudo mentira. É um projeto. Glubim, mais ou menos isso. O que é esse projeto? É um grande sistema de computação do NASA que ele coloca no céu a imagem que ele quiser. E a imagem vai falar. Como que todos os habitantes da Terra vão dobrar o joelho? Se ele aparecer aqui, não aparece no Japão. Mas acontece que o projeto vai ser global, vai aparecer na América, vai aparecer na Ásia, vai aparecer na Europa ao mesmo tempo. E toda a população terá que dobrar o joelho. E se alguém não dobrar, como é que ele vai saber que não dobrou? Internet, nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo se chama internet. No céu já tem milhares de satélites prontos para captar cada morador da terra. Ninguém vai escapar. Primeira razão. Quem tomou vacina do Covid, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão lascados. Vocês estão lascados. Eu não tomei, e nem vou tomar. Sabe por quê? Já existe dentro de você um componente eletrônico que de qualquer lugar do mundo, quem tiver acesso ao registro, ele pode acessar você. Isso já está comprovado pela ciência. Dentro da vacina do Covid existe um componente eletrônico. Qual o objetivo? Este: marcar todos os habitantes da Terra, ter acesso a todos. Segundo, quando o anticristo chegar, qual que é a primeira regra? A primeira regra é que só ele manda, ele é o presidente do mundo. Qual que é a segunda regra? Só tem uma igreja no mundo, a dele. Ninguém pode adorar outra pessoa a não ser ele. Qual que é a terceira regra? O dinheiro. Dinheiro eletrônico. Já está aí. Já está aí. Quem é que não tem Pix? Quem é que não tem Pix? Dinheiro eletrônico. Só tem um problema. Ainda dá para escapar, porque ainda tem dinheiro no bolso. Mas a partir deste ano, o dinheiro do bolso vai desaparecer. O projeto é no segundo semestre começar a recolher o dinheiro, para que em 2026 todo mundo use só dinheiro eletrônico. Então você não tem mais acesso ao seu dinheiro. Quando você tem acesso ao seu dinheiro, que se dane o governo. Eu compro o que eu
dinheiro na mão, dinheiro eletrônico, ele fica só no banco. Então quem tem poder sobre o dinheiro é o governo, não é você, sim ou não? Então se você não obedecer, o que o governo faz? Aperta uma tecla só. Os 5.387.388 reais e 97 centavos que o Fábio tem, foi revelação, tem lá na conta dele, já era. O governo aperta um botãozinho e você não tem mais. O dinheiro é tudo do governo. É isso que a Bíblia chama de sinal da bênção. Não é o chip, nem carimbo na testa. É uma regra que você tem que obedecer. Se você não obedecer, você perde os seus direitos. Aí a Bíblia vai dizer, escute a Bíblia, não escute eu não, escute a Bíblia. Verso 15, e foi-lhe concedida que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que habitam, todos os que não adorassem a imagem da besta. Agora, ó, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, e o nome da besta, ou o número do seu nome. Sabe o que é isso? Isso é só um sistema. Eu postei na internet, repostei e mostrei para os irmãos. Está vendo isso aqui? Ó? É exatamente isso que será usado na China. Então, na China, tem o melhor sistema de trem, metrô do mundo. Aí estava postado lá a beleza da estação. A gente vê a nossa estação, que parece uma favela, né? Tudo feio, tudo velho. Não, lá parece uma nave espacial. Tão bonito que é. Aí aqueles trenzão estão passando assim, ó, 300 por hora. Aí vem o segredo. Toda pessoa que entra, só de entrar, ela já pagou a passagem. Você não precisa fazer nada, é só entrar. Você entrou, o computador faz leitura da sua íris. Você já pagou a passagem. Ou, se você insistir que você quer pagar, você passa a mão assim, ó. Vai embora. Só passar a mão. Vai embora. Ou seja, na testa, nos olhos ou na mão. É isso que a Bíblia chama de sinal da bênção. Você aceitar o sistema. Aceitou? Faz parte dele. Não, eu não aceito isso. Eu não vou deixar fotografar meus olhos. Eu não vou deixar tirar minha digital para nada. Eu não quero fazer parte disso. Ótimo. Você não tem emprego, não tem dinheiro, não tem aposentadoria, não tem casa, não tem carro. Tudo que você tem passa a ser contra. Você tem como provar que é seu. Para provar tem que fazer leitura. Você não quer fazer, perdeu. Isto é o sinal da bênção. E quem é que vai impor isso? A segunda bênção. E a segunda bênção não é política. A segunda bênção é religioso. Porque a religião governa o mundo. Agora vamos para o pior da história. Vai. Capítulo 17. O capítulo 17 vai fazer você lembrar do capítulo 12. O capítulo 12 começou com o quê? Com uma mulher. E viu uma mulher grávida, vestida do sol. Olha o 17. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então a prostituta é uma igreja, está sentada sobre muitas águas. O que é isso? É uma igreja que domina muitos países. A igreja que está em todo lugar. A igreja que os reis da terra vão lá pedir a bênção dela. Está vendo como o rei da terra deu? Pedindo bênção para nós? Não. Para o que eles vão pedir bênção? O Vaticano. Continua. Vou provar para você que é Vaticano. Continua.
Verso 2: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se envenenaram com o fim da sua prostituição. Na Bíblia, prostituição é idolatria. Idolatria. A Bíblia diz, Isaías capítulo 50, verso 5, Deus diz para Israel: por causa da sua prostituição, eu te dei uma carta de divórcio. De que prostituição Deus está falando? Da idolatria. Então, o mundo se contaminou com a idolatria, que a prostituta, esta igreja, espalhou para o mundo. Verso 3: levou-me em espírito ao deserto. Capítulo 12, a mulher foi para onde? Para o deserto. Levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, vermelha, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a mulher foi para o deserto. Capítulo 12. Enquanto a mulher do capítulo 12 estava obedecendo, ela era a igreja de Cristo. Porém, a Bíblia diz que a igreja nos últimos dias se apostataria. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônio. Está vendo? A igreja vai se distanciando de Deus cada dia mais. Toda a igreja. O que salva? Remanescente. É isso que você tem que prestar atenção. A igreja, você passa na porta da igreja assim, ó, a igreja é grande, a igreja é bonita, a banda é linda, o coral é chique, o pregador é um bom teólogo, a igreja tem de tudo. Aí você olha, que igreja linda. E às vezes Jesus está lá fora. Igual a igreja de Laodiceia, que era grande, linda, perfeita, rica, não faltava nada. Jesus estava lá fora dizendo: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro e sei com você. Jesus não estava naquela igreja. Aonde é que Jesus está? Qual é a marca que eu posso ter certeza que Jesus está? A palavra. Se a igreja não tem a palavra, se a igreja não ensina a palavra, se a igreja não tem correção, disciplina, novo nascimento, mudança de vida, se a igreja não prega arrependimento contra o pecado, Jesus não está nela. É aquela igreja que às vezes a pessoa diz assim: ah não, na minha igreja é melhor, na minha igreja não fala de pecado, não fala de demônio, na minha igreja não tem disciplina, a gente pode andar do jeito que a gente gosta. Pronto, está indo para o inferno. É a igreja prostituta. Porque nesse texto aqui não está dizendo que igreja católica, apostólica, romana. Está dizendo igreja que não obedece a palavra. E aí inclui a católica, a espírita, a evangélica, inclui todo mundo que se diz igreja. Se não guarda a palavra, faz parte da prostituta. Os salvos são os remanescentes, aqueles que, mesmo contra tudo, sendo perseguidos por todos, continuam mantendo a palavra. É isso que cada crente tem que aprender. Agora, continua comigo para você ver o segredo. Verso 3: levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata. Ele está falando do dragão. A mulher está sobre o dragão. Significa que a mulher e o dragão são um só, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura escarlata, adornada com ouro, pedra preciosa, pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias da sua fornicação. Está vendo? Aos olhos, João foi encantado. Que igreja linda, que mulher maravilhosa. O anjo diz: por que você está admirado? Eu vou te mostrar quem é essa mulher. E ele mostra: é uma igreja que se prostituiu.
É uma igreja que amou o pecado. É uma igreja que trocou o céu pelos prazeres da terra. Trocou a bênção de Deus pela riqueza que o diabo ofereceu lá no deserto. Capítulo 4, verso 9 de Mateus. Jesus disse, o diabo disse, tudo isso te darei, se prostrar, me adorares. Isto é a igreja. Quem é que se salva? Remanescente, não importa a placa, desde que obedeça. Continua comigo, veja a palavra, verso 5: e na sua testa está escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Que nome é este? Quem é que sabe o que está escrito no chapéu do Senhor Papa? O que está escrito aqui, chapéuzão? Primeiro, você sabe o que é chapéuzão? É o chapéu do sacerdote de Baal. Sacerdote de Baal que usava aquilo. Aí a igreja católica adotou o chapéu de Baal. Na testa está escrito Vicaris Filhos Dei. É latim. Vicaris Filhos Dei. O que é vicário? É substituto. Substituto do Filho de Deus. Isso não é uma blasfêmia? Quando que um homem pode tomar o lugar de Deus, do Filho de Deus? Quem morreu na cruz foi Jesus. Nenhum pastor pode assumir o lugar dele. Então, é blasfêmia. Volta, verso 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu fiquei assombrado com grande admiração. Qual a igreja que mais matou crente no mundo? Qual a igreja que mais jogou crente ao fileiro? Está vendo? Isso é palavra de Deus, é uma profecia. João escreveu isso quando a igreja católica nem existia. A igreja católica nasceu em 382. A igreja católica nasceu em 382. Mas foi a igreja que mais matou. Ela matou mais do que as duas guerras mundiais. Mais do que as duas guerras mundiais. Verso 7. O anjo diz: por que você está admirando? Eu te tirei o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças são 7 reis importantes, 10 chifres, 10 países importantes que sustentam a igreja. Então, 7 cabeças, 7 papas, 10 chifres, 10 países. Então, os países europeus e mais as outras grandes potências que sustentam a igreja. Verso 8: a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá a perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era, e já não é, mas virá. Pergunta: chifre é poderio, país, nação. Qual nação que naquele tempo estava governando? No tempo de João. Qual é o império que governava no tempo de João? Romano. Império Romano. Ele é, mas ele deixa de ser, mas ele voltará. Então, se a eleição do Papa for de um italiano, o Império Romano voltou. É isso que o texto está dizendo. Se a eleição do Papa for de um romano, um italiano, pronto, a besta voltou. A probabilidade é essa. E é isso que nós estamos esperando que aconteça, porque a palavra tem que se cumprir. Agora vem o segredo, verso 9 e 10 é o ponto primordial. Isto é para a mente que tem sabedoria, não é para qualquer um entender. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 já caiu, 1 existe, outro ainda não é vivo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Pausa, segura aí, deixa eu explicar o 9 e o 10.
A Bíblia está dizendo: as 7 cabeças são 7 montes, sobre a qual a mulher está assentada. A única igreja do mundo, que está rodeada por 7 montes é o Vaticano. Põe no Google, você vai ver. Pergunta no Google. O Vaticano foi construído sobre 7 montes. Tanto você vai ver que tem a Basílica não sei da quanta, a Basílica não sei da quanta. São várias basílicas dentro do próprio Vaticano. E cada uma dessas está no monte. A única igreja que foi construída sobre 7 montes é o Vaticano. Aí ele diz: mas também são 7 reis, 7 papas. Contado como que chega a conta de 7? Desde que o Vaticano se tornou Estado oficial. Que ano foi? Acabei de falar. 1929. Foi o ano que o Vaticano se tornou um Estado oficial. Aí, desde aí, começa a contar 7 papas. Como eu sou caprichoso e eu gosto de escrever, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Esse oitavo vai ser eleito agora. Eu não pus a cara dele porque ele não está eleito ainda. Mas aqui está a cara dos 7 papas que existiram até agora, desde 1929. Do jeito que a Bíblia diz: 7 reis que governam aquela mulher que está sentada sobre os montes, a igreja. Agora, verso 11: a besta que era e já não é, ela também é o 8º, e é dos 7, e vai aparecer. Ou seja, nós tivemos desde o Papa Pio XI até o Papa Bento XVI, 7 papas. O Bento XVI não morreu para dar lugar ao próximo. Ele renunciou, o Bento não é contado. Conta o Francisco. O Francisco foi eleito e agora morreu. Portanto, ele entra na contagem dos 7. Pula o Bento. O 8º, diz o texto, é a besta. Olha o texto, verso 11: a besta que era já não é Império Romano, é também o 8º. Portanto, o Papa que será eleito tem que ser romano. Para isso aqui se cumprir, tem que ser romano. Se ele for argentino de novo, brasileiro, não conta. Tem que ser romano, para cumprir a palavra. O 8º, ele vem do Império Romano. E aí o texto diz assim: é dos 7. Ou seja, ele está na linhagem desses 7 papas desde 1929. E aí vai dizer assim, ó: vem para perdição. Na profecia de Malaquias, do bispo Malaquias, ele diz assim: que o 8º Papa vem para a destruição da igreja. A igreja acaba no governo dele. Por que a igreja acaba? Por que a igreja acaba? Porque o anticristo está reinando, e no governo do anticristo vai ter uma só. Então não vai ter igreja evangélica, não vai ter igreja católica, não vai ter islamismo, nem budismo, nem espiritismo. Vai ter uma igreja que é do anticristo. Isso que a Bíblia diz. Agora, preste atenção, irmão. A palavra é tão forte que ela não deixa a gente errar. O 8º, ele vem de uma linhagem real, ou seja, de um império que foi, não é, mas voltará. É o Império Romano, o maior império. É o império que o dragão governava. O Império Romano. Porque o Império Babilônico era o leão, o Império Medo-Persa era o urso, o Império Grego era o leopardo, mas o Império Romano era o dragão. E o dragão é quem? O dragão é o diabo. Então o diabo volta para que através do anticristo ele volte a reinar. Através do anticristo. E ele começa através, infelizmente, desse 8º rei. Verso 12: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como rei por 1 hora, juntamente
com a bênção. Graças a Deus, uma hora só. O que é uma hora? É um tempo curto. O reinado da besta é curto. Lembra de Mateus 24? E haverá uma tribulação tão grande que nunca houve antes e nem depois haverá. E se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém se salvará. Por quê? Porque a dor vai ser tão grande, a perseguição vai ser tão grande, a luta contra a igreja vai ser tão grande, que se Deus não intervisse, nenhum crente suportaria. Todos desistirem. Isso é bíblico, palavra. Agora, como que eu posso provar que isso tudo vai acontecer antes da igreja subir? Por quê? Porque a igreja prega, a igreja vai ser arrebatada. Mentira. Mentira. Faz 50 anos que eu estou na igreja. Faz 43 que eu prego. 38 eu sou pastor. 10 anos eu prego na internet, desafio qualquer teólogo. Prova para isso. Põe aqui na tela do teu computador e faça passar vergonha. Um único versículo que diga que a igreja vai ser arrebatada. Não existe. Não existe. Isso é mentira. A igreja não será arrebatada. Mas o que é ser arrebatado? Então aprenda. Ser arrebatado é santo. Ninguém viu. Você pegou e ninguém viu. Isso é arrebatar. É tomar com força. A palavra arrebatar significa pegar com força, com rapidez. Ninguém viu. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz ao contrário. A Bíblia diz assim: e logo depois das aflições daqueles dias, quais? A tribulação. O sol escurecerá no mundo da sua claridade, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações o verão. Não é segredo, ele virá publicamente, não tem escondido. E todas as nações o verão e se lamentarão, e ele enviará os seus anjos que recolherá, não é arrebatar, recolherá os escolhidos dos quatro ventos da terra. Mateus capítulo 24, verso 29 a 31. Não é segredo, não é segredo. Não existe na Bíblia um versículo que diga que a igreja vai ser arrebatada. Aí o pastor diz assim: eu posso provar. Eu falei: eu quero ver. Paga para ver. Mostra para mim. Está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52. Lê para mim. Aí Paulo diz assim: eis que vos digo o mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta de Deus. 52. A trombeta soará, os mortos restarão primeiro, nós seremos transformados. Bom, então Paulo diz que nós seremos transformados num piscar de olhos. Não é arrebatado, é transformado. Arrebatado é tirado. Paulo não está dizendo arrebatado, Paulo está dizendo transformado. Nosso corpo transforma-se num piscar de olhos como o corpo de um anjo. É o que Paulo está ensinando. Porque o capítulo inteiro de 1 Coríntios não fala de arrebatamento, fala de ressurreição. Ressurreição. Mas ele diz assim: mas nem tudo vai morrer. Ressurreição para quem morreu. Nós que não morremos vamos ser transformados num piscar de olhos. Não é arrebatado. Como é que canta mesmo? Como é que canta a música do arrebatamento? És adorado entre nós. E aí, como é que é o pedacinho do arrebatamento que nós mudamos ali? A igreja. A igreja será arrebatada. Mentira. Será nada. A igreja será transformada. Isso é Bíblia. Isso está escrito. O resto é mentira. Tem que ler Bíblia, irmão. Eu leio Bíblia desde 14 anos de idade, todo santo dia. Tem que ler Bíblia. Sabe qual é o defeito dos crentes? Escutar. Eles só escutam. O defeito do crente é só escutar. O pastor vem e prega uma besteira. Você escuta ou você prega todo mundo na mesma besteira. Isso é problema de crente. Preguiça de ler Bíblia. Eu aprendi a ler Bíblia todo santo dia com 14 anos de idade. Há 43 anos eu não durmo sem ler Bíblia. Eu não acordo sem ler Bíblia. Eu leio a Bíblia todo santo dia. Tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar. Mas os crentes são preguiçosos, a maioria não estuda.
Você pega o texto de Jeová, bate no seu portão, dá um show. Arrasta você, ainda bate você 2 vezes na noite só. Por quê? Porque eles estudam, tudo errado, mas estudam, porque ele acredita. Mas pega um crente pentecostal, eles já sabem a certo. Só palhaçada e bobageira. Não serve pra porcaria. Não serve pra nada. E eu não estou falando mal, não, porque eu sou assembleano de Deus. Nasci na Assembleia de Deus, cresci 30 anos lá, e foi lá que eu me tornei pastor. Estudei teologia lá, viu? Só bobagem, não serve pra nada. Eu não estou blasfemando, não, irmão. Não estou falando contra falar em estranho, que eu ainda falo. Há 41 anos eu falo em estranho. E quase todo dia. Eu não estou falando falar em estranho. Estou falando perder tempo com barulho que não serve para nada. Você rodar, desmaiar, rodar de novo, rodar. Para que serve essa porcaria? Para nada. Senta, escuta e aprenda. Marcelino fala assim, né? Vamos ler a palavra. Leu. Agora fecha a Bíblia, bota do lado, não precisa mais dela. Aí prega 2 horas, um monte de baboseira, e o povo grita, vira piruleta, e não aprendeu nada do que foi lido. A igreja precisa fazer o que Jesus fazia, sempre. E ele ensinava, e o povo ouvia e aprendia. Ouvia isso aqui, ó. Você ouve? Sim ou não? Na escola, quando todo mundo conversa, o que o professor fala? Hein, amigo? Você está lá falando, não para. Mas você não faz isso, não? Tem certeza? Que bom. Mas quando todo mundo está conversando na sala, o professor fala: silêncio. Quem é que aprende do barulho? Por isso que a maioria dos crentes é ignorante. Porque faz tanto barulho. Como é que foi tudo? Foi tão bom que eu não vi nada. Então você não serviu para nada. Você não aprendeu nada. O que adiantou? Igreja é para a gente aprender. Bíblia é para a gente aprender. Vamos terminar com isso aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2 versículos. Nós vamos encerrar, porque o relógio está chegando. Capítulo 2. Versículo, vamos pegar um pouquinho do contexto, de 1 a 4. 1 e 2 eu explico depois 3 e 4. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta, como se o dia de Cristo já estivesse perto. O que Paulo está falando? Paulo está falando assim: eu preguei que Jesus está voltando. Capítulo 4, verso 16, 17, 18 de 1 Tessalonicenses. Paulo escreve para a igreja dizendo: Jesus está voltando. O que os crentes fizeram? Largaram o emprego, não cuidavam da família, não pagavam a conta, porque Jesus está voltando. Aí escreveram para Paulo: Paulo está tudo errado, Paulo. O pessoal da igreja aqui ninguém quer trabalhar mais. Aí Paulo está assim: então também não pode. Quem não trabalha também não pode. Aí Paulo escreve de novo sobre a igreja. O Jesus voltar para buscar a igreja, só que agora ele explica melhor. Ó, verso 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ou seja, Jesus não vem hoje, nem amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, não vem, nem este ano, nem o ano que vem, não vem. Não adianta pregar, Jesus pode vir hoje, não pode. Por que não pode? Porque a Bíblia tem que se cumprir, irmão. Toda profecia tem que se cumprir. Veja o que está faltando. Verso 3: ninguém vos engane, porque não será assim. Antes que venha a apostasia. Paulo está dizendo: Jesus não vem antes da igreja se apostatar. Mas a igreja tem que se apostatar? Tem. Por que a igreja tem que se apostatar? Porque Deus deu a sua palavra para a igreja aprender e pôr em prática. O que a igreja faz? Ela troca a palavra pelo show. A igreja não tem mais estudo bíblico, ela tem show gospel. O culto não tem mais adoração, tem show.
Não tem mais pregação, tem uma palavra. Na vigília, meu Deus, eu posso falar. Sabe quantas vezes a gente orava numa noite só? 3 vezes. Sabe quantas vezes? Quanto tempo? 1h30, 2 horas cada vez que a gente dobrava o jeito. Quando era da Assembleia de Deus, era assim. Em 1980. Vamos, vai ter vigília, aleluia, vamos para a vigília. Aí chega a pastor assim, vamos orar, vamos cantar 3 guitarras, cantar. Acabou de cantar, o pastor disse assim, batemos aqui para orar, vamos dobrar o joelho. Ralar o joelho no chão, 2 horas de oração. Orava, 2 horas. Aí o pastor cantava um corinho, levantar, ele dava 2, 3 oportunidades, mas se os 2 não for, vamos orar de novo, mais 2 voltas de joelho. Isso era vigília, eu vivi dela. Como é que é a vigília de hoje? Só para pagode. E o anjo desceu, o anjo subiu, a bandeja chegou, ele está dando Raimundo, ele está dando apartamento, só porcaria. Sim, eu vou em vigília, mas eu vejo isso. Fui numa vigília, rodaram, até 4 da manhã. Só papo. E nada de oração, nem uma vez. Aí chamaram para pregar, arrebentei todo mundo. Isso aqui não é vigília. Falei, pastor, isso aqui não é vigília. Não sei quanto tempo você está na igreja, mas eu posso dizer que eu sou velho de igreja. Isso aqui não é vigília. Isso aqui é show. Vigília é joelho no chão. Jesus levou os discípulos para o monte para vigiar com ele. Ele disse assim, Pedro, João, ora comigo. Aí deu 3 passinhos, dobrou Jesus, Pai. E ele chorou, olhou para trás, os 3 estavam assim, ó. Ele falou, chacoalhou, Pedro, ora comigo. Pedro, você não consegue orar nem um pouquinho, meu filho? Ora, porque a hora está chegando. Vai, começa a orar. Ele volta lá, dobra o joelho, ora. Quando olha para trás, os 3 estão dormindo de novo. Vigília é oração, não é cantoria. Vigília não é ficar rodando de baiano, é para buscar a Deus. Mas não existe mais isso. A maioria das igrejas só bagunça. A Bíblia está dizendo, a igreja tem que se apostatar. O que é apostatar? É deixar a palavra. É perder tempo com música, é perder tempo com show, é perder tempo com campanha. Só essas porcariadas que a igreja faz. Não estuda a Bíblia mais. É só se fazer o teste assim, ó. Dobra o joelho, passou coisa. Faz o teste, sim ou não? Dobra o joelho para orar. Aí passou ficou olhando assim, ó. Aí assim, Senhor, meu Deus, não, Jesus. Porque o Senhor. Aí toma água. Vai beber água, volta lá. Senhor. Foi. Não consegue orar. Crente não ora mais. Crente não ora mais. Não tem força na oração. Por isso que a igreja é fraca. Por isso que o diabo reina na igreja. Por isso que tem adultério, tem fornicação, tem pedofilia, por isso que tem pastor ladrão, por isso que tem homossexualidade na igreja, porque a igreja perdeu a força da oração. A igreja não ora mais. Isso se chama apostasia. Qual é o segundo sinal antes da vinda de Jesus? Jesus não virá sem que isso aconteça. Sem que antes dele, primeiro, apostasia. Segundo, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo? Antes de Jesus vir, primeiro vem o anticristo, irmão. A igreja prega tudo ao contrário. Está escrito aqui, vocês não estão lendo? Eu não estou inventando, Paulo falou, está escrito. Não será assim, antes que, ele está dizendo, Jesus não vem, antes que a igreja se desvie, o anticristo se manifeste e reine. Não adianta irmos ser Bíblia, quem é rasgar a Bíblia? É isso que está escrito. Mas a igreja não ensina assim. E eu posso falar porque eu aprendi dos 2 jeitos. Eu vivi uma parte da minha vida lá na Assembleia, eu também aprendi assim. Mas eu descobri que se crente não lê Bíblia, ele cai no culto do diabo. E eu parei de dar glória a Deus para a besteira que se prega na igreja. Comecei a ler. Um dia eu estava na igreja, o pastor abriu a Bíblia, pregou, um monte de bagunceiro. Acabou de pregar, senta aqui. O senhor pregou um monte de mentira para a igreja. Como assim que eu preguei mentira? Está aqui, ó. E mostrei que eu estava para ele. Mas é que eu aprendi assim. Ele só aprendeu tudo errado, aprendeu a pregar tudo errado? Não tem equivocatório. Nasci assim e tu morre assim. Nasceu perdido, vai morrer perdido. Tem que encontrar Jesus, irmão. Tem que encontrar a Bíblia. Crente tem que ler Bíblia.
Por isso que os falsos profetas ganham. Por isso que as igrejas de falsos profetas estão lotadas. Porque os crentes são ignorantes. Terceiro, olha o verso 4. Isso aqui é para nós, viu? Verso 4. O qual, o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus que ele apresenta. Quando pensa assim, se levanta contra, significa o quê? Então, perseguição, tribulação, proibição. Então, quando o anticristo sentar no trono, assinar o decreto real, acabou a igreja. Nosso prédio está de vai ralando para deixar bonitinho, né? Vai ficar bonitinho, miserável, chega e toma. Vai ser dele, não vai ser nosso, não vai tomar mesmo. Aí se quiser, vai ser igual chinês. Sabe como é que os crentes se reúnem na igreja da China? Não é no templo, é na casa. E não é multidão, é meia dúzia. Então, cada casa é meia dúzia. E não leva a Bíblia, leva um papelzinho enroladinho assim. Cada um escreve um versículo. Enrola, bota no seio, na cueca, em qualquer lugar, esconde. Aí faz a revelação. Meus amados, graças a Deus, né? Nós estamos aqui para adorar a Deus. Assim, baixinho. Se eu tivesse só tá lascado nas pessoas, né? Baixinho. Aí cada um pega o seu papelzinho, abre assim, ó. Olha, Deus me deu essa palavra hoje. Aí ele lê e comenta com os irmãos. Aí todo mundo comenta aquele texto, alimentou. Aí o próximo. Então, para mim, Deus falou assim, ó. Cada um diz o que Deus falou com ele. O culto é assim, não canta, não tem violão, não tem bateria, senão a polícia bate na porta, prende todo mundo, mata todo mundo. A igreja na China é assim, é assim que nós vamos ser também. Por isso é bom você aprender Bíblia e guardar aqui, ó. Como eu costumo dizer, quer o livro? Pode botar fogo nele. Eu não preciso do livro, porque ele já está aqui, ó. Entende? O que está aqui, já está aqui, ó. 40 anos guardando a palavra. Eu não vou precisar de um livro para eu pregar a palavra em mim. É isso que crente tem que fazer. Aí tem um textinho que aqui é uma beleza, ó. Escuta, verso 4. Assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus e ser adorado como Deus. Pergunta, aonde que ele vai se assentar? Hã? Sabe o que a igreja diz? Em Jerusalém. Vão construir um terceiro templo E o anticristo vai sentar lá e vai reinar lá. Que bobagem, irmão. Onde é que está escrito isso? A pergunta é: o que é o templo de Deus? O que é o templo de Deus? Nós, nosso corpo. O texto está dizendo que assentar no templo significa tomar conta, significa governar, mandar, dominar. Ele vai dominar a igreja como se ele fosse o Deus da igreja. E a igreja não vai poder adorar Jesus, vai ter que adorar ele. É isso que o texto está dizendo. Não é prédio. Se fosse prédio, teria que escolher. O Vaticano é maior, a Basílica é o segundo maior, lá em Meca, lá na Arábia Saudita, é o terceiro maior. Qual que ele vai escolher? Não é o prédio, irmão, é o domínio da fé do povo. Então, que nesta noite eu e você atendemos para a verdade da palavra. Fique de olho na reportagem. Papa Francisco vai ser velado até dia 9, vai ser sepultado dia 10. Aí começa a convocação dos bispos, dos cardeais, que vão para Roma para a eleição. Aí vai começar o conclave. O que é conclave? A reunião dos cardeais que pode votar. Não é todo mundo que vota. Tem problema de idade, 80 para cima não vota mais. Então no Brasil só tem só dois cardeais no Brasil que já está indo para lá. Aí desses cardeais vai escolher um. Mas isso vai acontecer só no mês de maio. Provavelmente, terceira semana de maio, acontece a eleição do novo Papa. Fica olhando para lá. Isso é um grande sinal para nós. Porque segundo Paulo, quando o anticristo aparecer, Jesus já está voltando. Porque o anticristo aparece, começa a perseguição é curta
abreviada. Então, no final da perseguição, Jesus vem. É o que está escrito lá. Isso é a palavra de Deus. Então, ora mais, vigia mais, vem mais para a igreja, aprenda mais a palavra, guarda a palavra, obedece. Não é assim, pastor? Não adianta nada você aprender e obedecer, porque a tormenta vai estourar. Jesus vai voltar. A gente está tão acostumado, está igual o tempo de Noé, né? Vem da igreja, glória a Deus, aleluia. É só botar o pé na porta, a gente esquece a igreja, esquece tudo. Aí come, bebe, dorme, compra, dente, namora, casa, faz tudo que a carne gosta. Esquece que Jesus está voltando. Não foi assim no Gilé? De repente você vai estar se divertindo e a tormenta vai suar. Você vai pensar que é a buzina de um carro. Vai olhar de lado assim, ó, vai ver gente brotando da terra, a ressurreição. Vai olhar para cima, vai ver o céu azul, desapareceu, só tem anjo. Aí você vai ver, Jesus está voltando. Só que se você está olhando para cima, significa que você ficou. Se você estiver olhando para cima, significa que você está lascado. Começa a correr, corre o máximo que você puder. Você não vai conseguir, mas pelo menos tenta, porque você está lascado. Mas se você estiver olhando para baixo, dá glória a Deus que você subiu. Eu posso falar porque eu fiz isso 2 vezes. Deus mostrou para mim uma visão, 2 vezes a igreja subiu. Eu subi, graças a Deus. Mas olhei para baixo, vi muitos crentes que eu conheço aí. Eu disse, Jesus, mas aquilo não é uma bênção. E ele falou assim, pastor, eles não guardavam a minha palavra. Era só crente. E graças a Deus, no céu não tem lugar para crente. Crente dá muito trabalho. No céu só tem lugar para salvo, para quem aprende e obedece a palavra. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Agradecer a Deus pela palavra. Só lembrando que amanhã tem ensaio na banca. Quinta-feira o culto da vitória, sexta-feira o círculo de oração, e nós continuamos adorando a Deus na sua santidade. Obrigado, meu Deus, por essa noite especial, e que mais uma vez estudamos um pouco mais da tua palavra e aprendemos conforme está escrito, sem aumentar e sem diminuir, exatamente como o Senhor nos ensinou, para que pelo conhecimento da palavra possamos nos libertar do mundo, do pecado, da carne e das forças que o diabo usa para nos enganar, nos iludir e nos separar da verdade da tua palavra. Desperta a tua igreja, traga de volta a tua igreja ao primeiro amor, ao desejo de adorar, ao desejo de servir, ao desejo de aprender e pôr em prática nas suas vidas a tua santa palavra. Pois Paulo disse que sem santificação ninguém verá Deus. Nós só podemos ser santificados pelo conhecimento e obediência à tua palavra. Assim oramos e agradecemos e abençoamos a cada um dos teus filhos em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com cada um de nós que amamos e aguardamos por sua vinda gloriosa, não só hoje, mas para todo sempre. Digamos juntos: amém. Profetizemos. Em Deus faremos proezas, pois é Ele quem pisará no nosso inimigo, conquistando uma vida melhor. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.